E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Verso 6. Uma boa noite a todos, no nome de Jesus. Nós vamos abrir nossas Bíblias no livro de São Mateus, Evangelho de São Mateus, capítulo 2, verso 6. Deus abençoe todos os aqui presentes, os nossos irmãos pela internet. Todos acharam aí? Mateus 2, 6 diz assim: E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhe: Ide perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no oriente ia adiante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito e com grande alegria. Querido Pai, mais uma noite, somos gratos a Ti, Senhor, pelo desejo que o Senhor colocou no nosso coração, pela fome e o desejo pela Tua palavra, que Tu colocastes em nós, Pai. Nós sabemos que em nós não habita bem algum se o Senhor não colocar, Pai. E esse desejo santo pelas coisas do Senhor é uma dádiva imerecida da graça do Senhor, que tomou homens e mulheres moribundos, Pai, pelo pecado, Pai, para amar esta verdade tão preciosa. O Senhor nos ajude a falar do Senhor, ajude-nos a proclamar esta grande verdade, a testificar desta grande luz que veio para nós, Pai. Que isso nunca se torne comum para nós, mas que esta luz continue brilhando fortemente no nosso coração, Pai,
mostrando o verdadeiro significado da presença do Senhor hoje em nossos corações, Pai. Toma o controle desta reunião, toma o controle dos nossos espíritos, da nossa alma, Pai. Que não haja nada nesse instante que venha atrapalhar nossa comunicação com o Senhor. Que todo pensamento humano seja tirado, que todo julgamento humano seja tirado, Pai. E que os teus filhos possam, ó Pai, ser alimentados com a tua verdade. Em nome de Jesus Cristo, nós pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Podeis assentar, irmãos. Nós queremos meditar um pouquinho mais na palavra de Deus, falar um pouquinho mais sobre esta grande luz que foi enviada para a igreja, nesses últimos dias, este sinal celestial, esta luz celestial enviada por Deus para os seus filhos, para iluminar o caminho e o coração daqueles que têm predestinação para a salvação. Feliz é o homem e a mulher que teve eleição em Deus e que Deus o predestinou para ser abençoado com esta luz. Eu creio que esta luz que estamos falando é uma das maiores dádivas e presente que Deus enviou à terra. E esta luz, esta coluna de fogo, este halo de fogo, este fogo sagrado, se nós aplicarmos o nosso coração em gratidão por ver o que Deus fez por nós ao enviar esta grande luz, a Bíblia diz que a lei veio por Moisés, a graça e a verdade por Jesus, e a revelação veio por Brana. Todas as vezes que Deus enviou algo grande na terra, esta luz veio dando este grande anúncio. Esta luz veio iluminando o caminho, veio chamando a atenção daqueles que têm predestinação para a vida eterna. Esta luz, ela é enviada, não é para qualquer um, é para os filhos de Deus. Esta luz é Jesus. Ela ilumina o caminho. Então, esta grande luz que veio para Moisés entregou a lei para os filhos de Israel. Aquilo foi um sinal que Deus deu para os filhos de Israel para vindicar o ministério de Moisés, que não era Moisés falando, mas era aquela luz em Moisés, era aquela luz escrevendo os mandamentos, era aquela luz sobre o monte Sinai, vindicando um profeta de que aquele homem era a boca de Deus. E aquilo foi feito para que os filhos de Israel não tivessem dúvida, mas um absoluto em seu coração, que Deus estava tratando com eles. A coluna de fogo. Quando Deus enviou Jesus, nós vamos ver esta grande luz aparecendo ali, a luz do amanhecer, a grande estrela da manhã, a coluna de fogo, este halo de fogo sagrado, vindo sobre a terra para dirigir novamente aqueles que estavam predestinados para receber a salvação, remissão dos seus pecados. Deus enviou esta grande luz, este sinal celestial, esta coluna de fogo, para novamente provar, chamar a atenção daqueles que têm predestinação, para que eles não tivessem dúvida de que aquele homem chamado Jesus era enviado de Deus como um presente para a humanidade. Aqueles que estavam, diz a Bíblia, assentados na região das trevas da morte, viram esta grande luz. Mas esta luz, ela veio iluminando o caminho desde que esses magos viram ela. Deus chamou a atenção destes magos. A Bíblia diz que eles estudavam as estrelas do céu. A Bíblia diz que eles mantinham seus olhares fitos no céu. Eles entendiam as profecias pelos astros celestiais do céu. Eles conheciam cada ponto luminoso dentro das consciências do céu. Eles meditavam dia e noite em cada planeta, em cada luz, em cada corpo celestial. E quando apareceu, o profeta chama desta estranha luz apareceu no céu.
Quando eles olharam no céu, eles viram um ponto de luz diferente. Eles viram uma luz que eles não viam quando examinavam os astros. O profeta chama, um estranho visitante apareceu no radar daqueles magos, né, que estudavam, eles eram astrônomos, né? E quando eles viram aquela luz celestial, diferente de todas as outras, eles começaram a procurar nas Escrituras o que viria a ser aquilo. Então, nós seguimos aqui a nossa mensagem um pouquinho sobre essa estrela, né? Nós falamos sobre a estrela do Ocidente, é a mesma, né? E vamos falar sobre este sinal celestial, esta luz celestial no céu, né? E meditar um pouquinho neste grande acontecimento que Deus fez ali para os magos, fez para Moisés, e nós também tivemos o privilégio de receber esta luz, de ver esta luz, de seguir esta luz, de fazer parte desta luz. Você tem que saber que, se você crê na palavra de Deus hoje, é porque você foi a palavra de Deus no princípio. Só a palavra crê na palavra. Você não extrai fé daquilo que não é a palavra de Deus. Você só extrai fé daquilo que é a palavra de Deus. Então, é a palavra buscando a palavra. Jesus é a palavra vindo resgatar a palavra que se perdeu ali no princípio, né? Porque quando Adão e Eva pecaram, nós perdemos nosso direito à palavra. Nós perdemos direito à nossa estrela, ao nosso corpo, palavra, né? Cada um de nós aqui somos ou éramos uma estrela errante. Nós somos comparados como estrelas. Os mensageiros são estrelas. Estrelas são corpos teofânicos. Estrelas são corpos celestiais. E quando Deus nos fez, Ele fez cada um de nós um corpo celestial. E quando Adão pecou, nós perdemos este corpo celestial. Tá certo? Por isso, Deus, ao enviar Jesus, Jesus disse: vou vos preparar-vos lugar. Vou vos preparar uma morada, um corpo celestial para a sua alma, para que quando este corpo terrestre se desfizer, você tenha uma no céu. Agora, o resgate é da palavra que se perdeu. E cada um de nós aqui, ao crermos na palavra, mostra que fazemos parte da palavra. Cada um de nós aqui, ao crermos na luz, mostra que somos luz. A luz vem para a luz. Diz a Bíblia. A luz vem para a luz. Certo? Só que, no percurso desta vida terrena, nós temos que saber, irmãos, que o nosso sucesso, a nossa bênção, depende da nossa submissão a Deus. Certo? Sem submissão a Deus não existe bênção. Quando falo submissão, é obediência a Deus, a sua palavra, aos seus estatutos. Por detrás de cada obediência, de cada palavra, existe uma bênção para a nossa vida. O profeta ensina isso. O que bloqueia nossas bênçãos é a nossa desobediência. Nós temos que saber isso. O que bloqueia as bênçãos de Deus na nossa vida é nossa desobediência. Então, não existe bênção na vida de um desobediente. Nós temos que estar consciente disso. A única coisa que impede Deus de nos abençoar é a nossa desobediência por incredulidade. Porque antes de você desobedecer, você descrê da palavra. A descrença, a incredulidade, gera desobediência. Eva trouxe tristezas, amarguras, morte sobre a terra, porque ela desobedeceu. E antes dela desobedecer, ela teve incredulidade na palavra de Deus. Ela duvidou da palavra de Deus. Está certo? Porque a desobediência é um fruto da incredulidade, diz o profeta. Incredulidade gerou desobediência. E a desobediência gerou morte. Então, não existe bênção na vida de um desobediente. Nós viemos à casa de Deus para refletir a nossa vida e pensar até que ponto temos sido obedientes a Deus. Refletir muitas tristezas e amarguras e problemas e dificuldades que vêm na nossa vida é por causa da incredulidade
que gera desobediência no coração de cada um de nós. Amém? Então não existe cumprimento de promessas da Bíblia na vida de quem não obedece. As promessas e bênçãos de Deus estão na Bíblia para cada um de nós desfrutarmos dela, mas elas são baseadas na obediência nossa à palavra de Deus, porque o próprio Jesus disse: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Não adianta nós dizermos que amamos a Cristo se não somos obedientes. Isto é para o homem, para a mulher, para o filho, para o pastor, para o membro, para todos. Diante de Deus nós somos uma só pessoa. Amém? Então nós temos que estar consciente que nós provamos o nosso amor quando obedecemos a Deus. Tá certo? Aquele que ama, guarda os mandamentos. Então, quanto mais submisso a Deus você for, mais Deus mostrará o seu amor por nós. É nós, com a nossa desobediência, que bloqueamos as bênçãos de Deus na nossa vida. Deus tem sua mão cheia de bênçãos para nos dar, mas a nossa desobediência impede Deus de nos abençoar. Amém? Então, a desobediência pela incredulidade ali no jardim do Éden, gerou morte, dor, tristeza, desprezo. Tudo porque uma mulher desobedeceu a Deus. Isto segue também hoje. Deus trouxe para nós este precioso evangelho, esta mensagem tão gloriosa, que é a mensagem de Deus, para poder abençoar nossas vidas. As bênçãos de Deus, elas são condicionadas à palavra de Deus. Elas estão presas a uma promessa. Quando você crê naquela promessa, você abre as portas de bênção de Deus para a sua vida. E é tão difícil hoje você fazer com que as pessoas vejam isto, que elas são infelizes, porque não querem obedecer à palavra de Deus, por incredulidade. Elas não querem ser submissas, elas não levam a sério o que Deus fala. Elas vêm à igreja, mas não levam a sério. E Deus só pode nos abençoar se nós crermos e nos subjugarmos à palavra. É como muitos lares hoje, Muitos lares são infelizes por causa da desobediência. Mulheres são infelizes por causa da desobediência. Maridos são infelizes por causa da desobediência. A palavra de Deus nunca voltará vazia, tá certo? O homem não é feliz porque não ama sua mulher. A mulher não é feliz porque não obedece o seu marido. Não é reverente ao seu marido. Toda desobediência gera, irmãos, a consequência do pecado. Então precisamos analisar nossas vidas, porque todo tipo de problema, de doença, de depressão, de insatisfação, numa igreja, num lar, numa família, é por causa de desobediência. Os filhos nossos não são felizes porque não obedecem os pais. Eles não levam a sério o conselho do pai e da mãe, por isso não alcançam a felicidade na vida. A mulher também, a esposa, não é feliz porque não reverencia o marido, não obedece o marido, não se sujeita ao marido. O marido não é feliz, não consegue satisfação por causa de não amar sua mulher. A igreja, os membros muitas vezes não são abençoados porque não respeitam o conselho do pastor, não dão ouvidos. A Bíblia fala disso. A Bíblia tem promessa para nós. Igrejas que não são felizes porque não respeitam o pastor. Filhos não são felizes, não alcançam sucesso na vida porque não obedecem os pais. Mulheres não são felizes, não estão satisfeitas porque não reverenciam o marido. Isso é uma consequência do pecado. Você sabe que existem promessas na Bíblia para a mulher, para o homem e para os filhos. A Bíblia diz para a mulher reverenciar o marido se ela quiser ser feliz.
Ela pode bater o pé, empinar o nariz para o seu marido, mas ela tem que saber, ela vai ser uma infeliz. Ela pode ter tudo na vida, mas se ela não respeita o marido, não reverencia o marido, aquilo tem consequência na vida dela. O marido da mesma sorte. Às vezes o marido não consegue sucesso na vida, não é feliz, porque não ama a sua mulher, não cuida da sua mulher, não respeita a sua mulher. Os filhos da mesma sorte. Os filhos também, eles não dão ouvidos à palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz para a mulher reverenciar e obedecer o seu marido. Se ela não faz, a tristeza está a caminho, a depressão está a caminho, a doença está a caminho, porque o pecado gera morte. Morte, toda a doença, todo o problema é derivado, é atributo da morte. Então existe uma promessa para a mulher, existe uma promessa para o homem. Se o homem não ama sua esposa, não respeita, existem consequências graves para o homem. Você não vai perder talvez a salvação, mas você será um infeliz na terra. Os filhos da mesma sorte. O pai e a mãe fala, entra por aqui, sai por aqui, não dão ouvidos. Filhos, existe uma consequência na sua desobediência com teu pai, com a tua mãe. A Bíblia tem promessa: honra teu pai e tua mãe. Você acha que honrar, se você não honrar, não existe consequência para isso? Membros, o que diz a Bíblia? Obedeçam vossos pastores. Você acha que não existe consequência para membro desobediente que não respeita o pastor? Tudo isto é promessa de Deus, e a nossa felicidade depende desta obediência à palavra. Porque a palavra de Deus não volta vazia. Deus fala sério. Nós brincamos, mas Deus fala sério. E eu sei que isso vai entrar por ouvido de muitos e sair por outro lado, e não vão dar ouvido, e continuarão sofrendo, sendo infelizes, por não dar ouvido ao que Deus está falando. Porque quando eu falo aqui a palavra de Deus, não é eu, é Deus falando para você. Toda vez que eu pego esta mensagem e leio para vocês, não é eu falando, é Deus através de lábios humanos. Posso ser falho, pecador, mas Deus usa os lábios de um pecador para falar com o pecador. Então toda desobediência terá uma consequência. A palavra de Deus não volta vazia. Amém? A igreja quer ser abençoada sem obedecer a Deus, sem respeitar o ofício de um homem como pastor. A mulher quer ser abençoada sem reverenciar o marido. O marido quer ser abençoado sem amar sua mulher. O filho e a filha querem ser abençoados na vida e não honram o conselho que o pai e a mãe dão. Então, meus irmãos, isso aqui é só para a gente refletir um pouquinho, porque Deus não deixa sua palavra simplesmente por deixar. Atrás de cada promessa que você obedece, há uma bênção. Por trás de cada palavra de bênção aqui, de promessa, existe uma bênção para a nossa vida, tá certo? E por trás de cada desobediência, existe uma maldição. A desobediência gera maldição na nossa vida, gera problemas, gera dificuldade, tristeza, dores. E a obediência gera bênçãos na nossa vida. Deus quer nos abençoar por completo, mas muitas das vezes o coração duro, cheio de amargura, cheio de rancor, cheio de desobediência, impede que Deus nos abençoe. Amém? Então nós hoje vamos chegar na mesa do Senhor. Eu creio que essas coisas é bom para nós refletirmos, pensarmos, conversarmos com a nossa alma agora, enquanto é tempo, porque no final da estrada, quem vai conversar com você é a sua alma. Você conversa com ela agora aqui, reflita a sua vida, eu reflito a minha vida, você reflete a sua vida, porque no final da jornada, o profeta diz, a sua alma vai conversar com você. Tudo aquilo que você soube fazer certo e não fez, tudo aquilo que era para você obedecer e você não obedeceu, aquela alma vai vir atrás de mim e de você. Então, que possamos nesta noite deixar para trás todo o embaraço do pecado, tirar do nosso coração todo o peso do pecado,
toda a amargura, toda a tristeza, toda a confusão que possa haver na nossa mente, porque Satanás ele trabalha dia e noite na nossa mente. Você como cristãos não podemos ser escravos da nossa mente. Nossa mente, ela trabalha contra nós. Você tem que saber isso. O profeta diz, 90% dos nossos pensamentos são carnais. Nós temos que permitir Deus, o Espírito Santo, ungir nossa mente, para que a nossa mente seja uma mente espiritual, que creia na palavra, que obedeça à palavra, e que não permita Satanás trazer confusão na nossa mente. A nossa mente é o nosso pior inimigo. O profeta diz, William Branham é o pior inimigo dele. Eu sou o meu pior inimigo, você é o seu pior inimigo. Quando você permite pensamentos que são contrários à palavra de Deus vir na sua mente, isso prejudica a sua alma. Amém? Por isso o filho de Deus, a filha de Deus, ela anda por fé. Tá certo? Tudo aquilo que não é da palavra de Deus é do diabo. Tudo aquilo que é negativo, que não inspira a sua vida para a coisa certa, é do diabo. Você tem que despedir da sua mente. Qualquer pensamento que vem na sua mente que é contrário à palavra de Deus, você tem que ser sábio e não permitir Satanás fazer um ninho na sua cabeça. Com pensamentos negativos, com pensamentos que não ajudam você, que não traz alegria para o seu coração. O cristão e a cristã sabe o que é pensamento de Deus, o que é pensamento do diabo. O diabo, ele é, irmãos, sagaz. Ele sabe que se ele trabalhar na nossa mente, ele vai nos entristecer, ele vai colocar dúvida, ele vai nos deixar depressivos, doentes. Tá certo? Mas se você colocar a palavra de Deus na frente disso, a sua alma será uma alma feliz. Amém? E você tem motivos de sobra para ser feliz. Esta grande luz celestial que Deus enviou para a noiva neste último dia, é o maior sinal do amor de Deus para a nossa vida. Esse sinal levou aqueles magos até o nascimento daquele que era o Salvador do mundo. Este sinal apareceu para os judeus, e Deus estava trabalhando com o povo judeu. Deus trouxe o Messias, o esperado, o enviado, o ungido Filho de Deus, para salvar o mundo, e Ele o enviou para os judeus. Está certo? Mas, o profeta diz, Ele tinha um povo para tirar dentre dos gentios. E como Deus fez para tirar aquele povo escolhido judeu, Ele faz para tirar um povo escolhido gentio. Então, quando nós olhamos para esta grande estrela resplandecente, esta grande coluna de fogo, este fogo sagrado, este halo de luz sobrenatural, que não aparece por acaso, é em ocasiões muito especiais que ele veio à terra. E as pessoas não dão a isto o valor devido. Se nós acompanharmos esta luz, ela vai nos levar a Jesus. Tá certo? Jesus é a palavra, Ele vai nos levar à palavra. Então na mensagem, vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. O profeta fala aqui, olha, quando Cristo Jesus estava sendo formado em Maria, foi aí quando a perseguição chegou. Quando Maria recebeu a gravidez da palavra, a perseguição começou. É certo? Isto é correto. Foi aí quando a perseguição começou. É a mesma coisa em você. Gálatas, diz que até que Cristo, esperança da glória, seja formado em você. Quando Cristo está sendo formado, quando você está morrendo e Cristo está vivendo para a sua vida, observe a perseguição chegar. Observe os problemas chegarem de cada lado. Observe o diabo fazer alvoroço. Certamente, quando Cristo, a palavra, ela está formada em você, você não vai arrumar amigos, você vai arrumar inimigos. Tá certo? Todo o arsenal do inferno estará contra você, se Cristo, a palavra, está sendo formada em seu coração. Quando Cristo estava sendo formado em Maria,
Rapidamente já veio o mandamento do rei. Todas as pessoas, Cristo estava se tornando um bebê já completo, pronto para sair, e logo esta grande perseguição começou. Agora, o bebê estava sendo formado por muito tempo, muito, no ventre. Mas está chegando nos últimos dias quando o complemento, quando a plenitude da divindade, quando a plenitude de Cristo é para ser manifestada entre seu povo. Ele disse, ele prometeu isto em sua palavra. Quando a plenitude, aquela plenitude vê, coisas em comum começam a acontecer. Que ele prometeu. Esta é a razão pela qual a nossa grande vida social e coisas não podem compreender isto. É loucura para eles. Isso que nós cremos, esse sinal celestial, é loucura para eles. Olha, certa noite eles estavam lá em cima, estudando, os magos, né? Não é de se admirar que haja acontecido o maior alarme quando um visitante apareceu no meio deles, um estranho. Eles nunca tinham visto aquela estrela antes. Eles não sabiam o que haviam a respeito daquilo. Não é de se admirar que eles estivessem alarmados, eu imagino. Por toda a noite eles a observavam, né? Porque não é a qualquer hora que aparece um planeta no céu, irmãos. Os irmãos sabem disso, né? Para se formar um planeta, leva-se, muito tempo. E aquela estrela apareceu de repente na constelação, porque não era uma estrela normal, astronômica, era o corpo celestial daquele menino que estava para nascer. Era o corpo teofânico de Cristo, era a coluna de fogo do próprio Deus, levando aonde? Aonde aquela coluna queria levar os magos? Para onde? Para a palavra feito carne. Eles não sabiam o que fazer, era uma estranha, naquela grande constelação, eles haviam descoberto uma estrela pendida bem ali, que era uma estranha, um fenômeno. Eles nunca tinham visto nada como aquilo. Criaturas, rapidamente eles começavam a cavar em volta das escrituras para ver o que era aquilo. Naturalmente, não puderam encontrar nada em seus próprios escritos, mas eles voltaram até Daniel e descobriram, há uma rocha que há de vir. A estrela de Jacó se levantará. Eles sabiam que algo estava acontecendo. Todos eles devem ter orado e ido dormir discutindo isto. Eles devem ter sonhado naquela noite que o rei dos reis haviam nascido na terra. Pois nos foi dito em um recente recorte de jornal dos magos ali, que quando aquelas 3 estrelas ficaram em fila lá em cima, os planetas se alinharam, aquelas 3 estrelas ficaram em fila, em uma só estrela, Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus é Pai, Filho e Espírito Santo, um só. Quando aquelas 3 estrelas se alinharam, o Messias estava na terra então. Veja, eles eram realmente judeus, e ali em cima, estudando, obtendo educação astronômica, na astronomia, quando eles viram aquilo, eles, os magos, sabiam que Jesus havia nascido em algum lugar. E o estranho, né, que esses homens, nem judeu eles eram, e nem andavam com os pergaminhos, né? Mas eles foram atraídos por aquele sinal celestial, e eles sabiam que aquela luz os levariam ao menino Deus, porque os presentes que eles levavam, provaram que eles criam que aquele menino era Deus, está certo? Incenso, mirra e ouro, o profeta diz, Deus a serviço da morte, está certo? O ouro representa a divindade, Deus, o incenso, serviço para Deus, adoração para Deus, e a mirra, morte, amargo, Deus a serviço da morte. O profeta ensina isso. Como que estes magos souberam disso e o Anás e o Caifás não sabia nada disso? Agora, veja aqui, preste atenção. Quando esses 3 planetas se alinharam, aqueles magos sabiam
que o menino Deus, o Rei dos Reis, havia nascido na terra. E eles começaram a seguir aquela luz, e eles sabiam que aquela luz só iam parar quando estivessem sobre o nascimento, sobre aquela criança, né? O menino Deus. Olha o que o profeta diz aqui na mensagem: Senhores, é este o tempo. Mais tarde, o profeta testemunhando da sua vida, na sua infância. Mais tarde eu encontrei uma astróloga, isto é, uma cartomante. Me disseram de uma constelação de estrelas que haviam se congregado em certa constelação. Quando os magos na Babilônia desceram em direção à Palestina, aquelas 3 estrelas numa constelação, vocês têm me ouvido contar isto muitas vezes. Então, vocês podem observar, estes magos judeus ali na Babilônia, estudando as estrelas, viram aquelas estrelas caírem em uma constelação, em sua constelação. E quando aconteceu, eles sabiam que o Messias estava na terra. Aqui entraram eles em Jerusalém, cantando uma viagem de 2 anos. Onde está aquele que é nascido Rei dos Judeus? Eles foram rua acima e abaixo, porém Israel riu deles, aquele grupo de fanáticos. Eles nunca souberam nada acerca disso, mas o Messias estava na terra. Agora, chegando a isto, as visões nunca falham, porque são Deus ao longo da jornada. Algo tem estado me puxando, lutando comigo. Então, quando aquela astróloga me falou aquelas coisas, sendo eu apenas um moço guarda-bosques, eu creio que foi isso, acerca destas coisas. Isto atemorizava meu coração, porque eu estava com medo de que fosse uma astróloga. Porém, mais tarde eu encontrei que os astróloga, mais tarde, encontrei que os magos da Bíblia estavam corretos. Aquela astróloga estava correta. Observando aqueles corpos celestiais, porquanto Deus declara primeiro no céu, antes de declarar na terra. Deus não faz acepção de pessoas. Olha, quero considerar este pensamento. Ao entrar nisto, tomaria horas, como que constantemente se moviam desta forma. Elas se moviam desta forma, porém, eu tinha medo daquilo. Aquela astróloga me disse: você nunca será bem sucedido no leste. Disse: você nasceu sobre um sinal. Jesus nasceu sobre um sinal. Se as pessoas pudessem ver isto, elas não discutiriam a respeito da segunda vinda. Disse: aquele sinal, aquela constelação, elas se cruzaram no dia em que você nasceu, William Branham. Faz sentido para você que a mesma coisa aconteceu no Oriente, que a mesma coisa aconteceu no Ocidente? O que o irmão Branham quer dizer com isso, gente? Deus estava mostrando para os gentios o que ele fez com os judeus. Aquelas estrelas se cruzaram no dia em que você nasceu. Elas estavam pendendo para o oeste, e você deve ir para o oeste. Quando aquelas estrelas ficaram em fila, se tornaram uma só estrela, se cruzaram, o Messias estava na terra então, para os judeus, e agora para os gentios. O que apareceu sobre o nascimento de William Branham, meu irmão? A mesma estrela do Oriente esteve no nascimento de William Branham no Ocidente, mostrando que aquele menino era o enviado de Deus, ou ungido, porque Messias quer dizer o ungido. Messias quer dizer o ungido, o Cristo. O Cristo quer dizer unção. Jesus era o Cristo, o ungido. Ungido com o quê? Com a plenitude da divindade corporizada. Ele era a encarnação da estrela do Oriente. E você tem que saber que existe um Messias ungido para os gentios. Branham foi o Cristo ungido com a mesma coluna de fogo no Ocidente para a noiva gentia. Nós temos que falar a verdade, porque isso nós aprendemos com o ministério da esposa de Cristo.
Está certo? Se lá as estrelas se uniram e apontaram para uma só, a coluna de fogo, para levar os magos ao nascimento daquilo que era a palavra feito carne. O que estava apontando aquela coluna de fogo no nascimento de William Branham? Ela ia nos levar para a palavra feito carne. Né? Você vê que aquela coluna de fogo apareceu no nascimento do menino Jesus. Os magos seguiram aquela estrela no Oriente. Aquela mesma estrela voltou no Ocidente, porque a luz do amanhecer era aquela estrela, aquele sinal celestial para aqueles que estavam em Zabulon, terra de Naftali. Eles viram esta grande luz. Era a luz do entardecer. O Messias estava na terra, a palavra feito carne para salvar a humanidade. Aquela luz do amanhecer veio para o final da era gentia, mostrando que ele é o primeiro e o último, é o alfa e o ômega, mostrando que ele estaria na luz do entardecer, quando as eras das trevas chegassem para a igreja, quando a era de Laodiceia se tornasse completamente escura, brilhou a luz do entardecer, uma grande estrela, um grande bolido de fogo sagrado desceu do céu, pairou sobre a casinha do menino Branham, mostrando que ela ia agora guiar o povo do Ocidente, a noiva gentia, para o nascimento daquele que seria a palavra feito carne no nosso meio. Jesus era a palavra feito carne no meio dos judeus. Aquela estrela, aquele sinal celestial, levaram ele para aquele acontecimento. E agora no entardecer, essa estrela apareceu para nós, meu irmão. Uma dádiva, um presente merecido de Deus para nossas vidas. Esta grande coluna de fogo, para que você tivesse certeza absoluta de que o que saiu da boca de William Branham era a palavra do próprio Deus. Deus mostrou isso até na criação dos esquilos. Não era um homem falando com a igreja, era Deus mesmo vestido de carne humana. E se chamou Branham. Tá certo? Nós temos que ser maduros para separar a carne Branham do Deus Todo-Poderoso, esta coluna de fogo. Deus tinha que usar o corpo deste homem, tá certo? Para trazer para nós a palavra feito carne. Então quando nós olhamos, olha aqui que o profeta diz, nesses acontecimentos, é para que nós, a igreja, não tivesse dúvida, porque irmãos, quando você se dá conta de que a fé de rapto está neste acontecimento, os 7 trovões são revelações que mostram Deus feito carne no nosso meio. Os 7 trovões no céu soando nos darão a conhecer este grande acontecimento. O profeta diz, será exatamente na vinda de Cristo. Os 7 trovões apontam, essas revelações nos mostram que a luz do Oriente é a luz do Ocidente. É Jesus Cristo no nosso meio, feito carne em um corpo humano agora. Olha, nessa mensagem, hoje se cumpriu essa escritura. Olha o que o irmão Branham diz aqui, que declaração foi esta para os mestres e para o povo que estava presente, de que ele pôde deixar isso tão claro para o povo. Hoje essa escritura se cumpriu, pois aqui estava ele, o Messias. Entretanto, eles não criam nisso. Aqui estava ele, o ungido para aquela hora. Agora preste atenção aqui, seu ministério, em sua totalidade, desde o seu nascimento, tinha provado ser o que ele era, o ungido de Deus para aquela hora, o Messias de Deus para o povo judeu. Veja, seu ministério em sua totalidade, desde o seu nascimento, tinha provado ser o que ele era. No entanto, eles não conseguiram crer. Tá certo? O que nós vemos no nascimento do irmão Branham, em sua totalidade, desde o seu nascimento. Olha o que aconteceu para que Jesus tivesse seu ministério na terra, sendo ele a plenitude da divindade corporizada para morrer.
Agora você observe os acontecimentos na vida de William Branham, desde o seu nascimento. Deus mostrando exatamente o que ele fez com o judeu, ele fez para os gentios. Trazendo novamente esta luz celestial para apontar para o nascimento daquele que seria a palavra feito carne no nosso meio. O Messias esperado, Lucas 17:30, tá certo? O Filho do Homem, ele teria que se manifestar na terra novamente. Esta é a sua segunda vinda. Ele usou um corpo, o corpo do sétimo anjo, o sétimo selo, o ministério do sétimo anjo é o sétimo selo, e o sétimo selo é a vinda de Cristo. Então o sétimo anjo tinha o ministério do próprio Jesus Cristo na terra para os gentios. Ele foi o Cristo para os gentios, o ungido. Aquela coluna de fogo estava corporizada em Branham. Prova disso é que quando ele ministrava, ele via os segredos e intenções de coração de todo mundo. Diferente de Jesus, que tinha um corpo diferente de Branham, né? Branham ficava quase morto em cima do púlpito, precisava ser carregado. Um corpo nascido do sexo, frágil. Cristo suportou muito mais, porque o corpo de Cristo, ele era mais forte. Você acha que um corpo de sexo, nascido do sexo, suportaria aquela morte de Cristo? Desde a noite anterior, ele foi chicoteado, ele foi rasgado por chicotes, magro que ele era, de tanto jejuar, passou a noite inteira rasgado por chicotes. No dia seguinte apanhou, subiu com aquela cruz até lá em cima. Ele não podia morrer, ele tinha que passar por aquilo. Cada sofrimento, cada ferida de Cristo, meu irmão, foi necessária. Deus não fez aquilo por fazer. Ele estava pagando os nossos pecados. Enquanto Deus não viu tal sofrimento em Cristo, que podia pagar o nosso pecado, Deus não deixou ele morrer. Qualquer um de nós não suportaríamos isto. Mas ele ficou até o último instante. O profeta diz, até que a última gota de sangue saiu do seu corpo. Aí ele rendeu o espírito. Pregado na cruz, sem comer, sem beber. Agora veja, William Branham era um corpo de sexo. Ele tinha uma sua reunião e saía dali morto, cansado, tonto. Porque aquela unção, aquela estrela do ocidente, vinha para dentro daquele corpo fraco. E ele podia captar todos os pensamentos. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Quem faz isso? A palavra. Quem é a palavra? Cristo. Estava ali Cristo corporizado em Branham, ungindo Branham. Aquele mesmo Jeová que ungiu Cristo, pois o Espírito do Senhor Jeová é sobre mim. Ele me ungiu para trazer liberdade para os cativos, dar olhos para os cegos, trazer salvação para os quebrantados de coração. O Espírito do Senhor Jeová é sobre mim. E agora, aqui no ocidente, o Espírito do Senhor Jeová estava sobre Branham. Ele mesmo disse, Abraão restaurado, é Jeová em minha carne, ungindo. A mesma estrela, a mesma unção que estava sobre Jesus, estava naquele corpo chamado Branham. Pois que Branham foi ungido com a plenitude da divindade para abrir o livro dos mistérios da Bíblia para nós. Trazer fé de rapto para esta igreja que foi salva pelo sangue de Cristo. Irmão, o mesmo Cristo que estava no Oriente, diz o irmão Branham, a mesma cabeça que estava no Oriente, está aqui no Ocidente. E vocês não creem? O profeta diz, quer que eu viro minhas costas e vocês querem pensar em algo para ver se eu não sei os seus pensamentos? Não era Branham, era o anjo, era a coluna de fogo que estava corporizada em um homem. E o povo, cadê o povo gentil dos Estados Unidos para ver a grande luz resplandecente do Ocidente e ver que o Cristo estava na terra? Desde o seu nascimento, em sua totalidade, Deus veio mostrando no nascimento daquela criança, trazendo a coluna de fogo sobre Branham ali, até uma pomba branca esteve ali, tá certo? Esteve sobre o menino Jesus, 30 anos mais tarde, estava ele ali esperando
João Batista, o precursor, estava esperando a palavra vir a ele para ser batizada. Como de repente, lá no Rio Jordão, João Batista viu a grande luz, a coluna de fogo em forma corpórea de pomba, descendo sobre Jesus para ungí-lo. A palavra, o profeta precursor e a palavra precursada se encontraram na água, no rio. O profeta diz: se vocês puderem fazer com que 2 e 2 seja 4, e ele diz assim, no rio. Lá no Rio Ohio também, 33 anos, a mesma coluna de fogo, esta luz celestial, a luz do entardecer, a estrela do ocidente, desce como um grande bolido de fogo santo do céu, sobre o irmão Branham, quando ele estava batizando a 17ª pessoa. Olha os números, 17ª. E ali para João Batista: este é meu filho amado, em quem me comprazo habitar. Uma voz foi dirigida do halo de fogo. E ali no Rio Ohio também, 33 anos, depois da promessa que ele tinha recebido quando ele era pequeno: nunca fumes, nunca bebas, tem uma obra para ti quando se tornares mais velho. Deus santificando o seu 7º anjo, como ele santificou o 7º dia para descansar nele, estava ali Deus santificando o 7º anjo para descansar nele também. Deus havia cumprido 7 eras, e agora estava descansando no 7º anjo, como ele descansou no 7º dia, tá certo? E uma luz procedeu deste halo de fogo sagrado, dizendo: como João Batista foi enviado para precursar a minha primeira vinda, tu e tua mensagem precursará a minha segunda vinda. Como que este homem morre e o Messias não entra em cena? Deus é mentiroso? É como João Batista. João estava vivo quando a palavra veio a ele. Branham tinha que estar na terra, como ele próprio diz: este 7º anjo estará na terra no tempo da sua vinda. Mas cadê os crentes para crer nisso? Os mesmos acontecimentos. Depois que Jesus sai da água, ele sai curando os cegos, levantando os mortos, curando os leprosos, tá certo? Fazendo sinais e maravilhas, porque o Espírito do Senhor Jeová era sobre ele. E agora Branham também, depois dali do Rio Ohio, daqueles batismos, Branham sai com a unção para levar uma mensagem de cura divina. Branham sai curando os leprosos, ressuscitando os mortos. Cristo ressuscitou 3, Branham ressuscitou 5. Aquele que crê em mim fará estas obras e as fará maiores. Que obra que Jesus fez? Ele encarnou a palavra. Você não deve pensar só nos milagres, não. O que Jesus fez? Multiplicou os pães. O que Branham fez? Criou. É mais do que multiplicar. Jesus levantou 3 da morte, Branham levantou 5, porque o próprio Jesus testificou: aquele que crê em mim fará estas obras e as fará maiores. Que obra que Jesus fez? Ele corporizou a coluna de fogo, a estrela do Oriente. O que aquele que crê em mim teria que fazer? Corporizar a luz do Ocidente, encarnar a plenitude da palavra, porque esta foi a obra de Jesus. Jesus era a plenitude da palavra corporizada, e aquele que crê em mim também terá a plenitude da palavra corporizada, irmão. Cadê os crentes para crer nisso? Se isso não te der fé de rápido, não existe mais nada que te dá, porque isso estava dentro desses trovões e nós não sabíamos. Nós éramos uma Isabel gerando só João Batista, primeira e segunda etapa. Tá certo? Mas a sombra do Altíssimo desceu sobre esta, que é Maria, e gerou a palavra prometida para este dia, que é Cristo feito carne no nosso meio. Amém? Irmão, isto é fé de transformação. Tá certo? Eu não vou para o inferno com esta revelação, porque isto é Deus. Foi provado por esta coluna de fogo. Esta coluna de fogo trouxe para nós este absoluto. Como é que as pessoas não podem ver? Não é normal uma coluna de fogo que apareceu só para Moisés.
para Jesus, para Paulo, agora vir nos últimos dias em plenitude novamente, me mostra um ministério que se iguala ao ministério de Branham. Me mostra. Nem o de Jesus se igualou, porque Branham é Jesus aperfeiçoado para a noiva gentia. Jesus não poderia ser perfeito sem Branham. Por isso Branham aperfeiçoa Jesus, o ministério da palavra. O ministério da palavra em Jesus morreu para pagar o preço do pecado. Mas ele não podia abrir o livro, porque ele teria que retornar. Por isso, quando ele retorna, ele chama Branham. E o profeta diz, B-R-A-N-H-M, a palavra de Deus, Jesus, aperfeiçoado para os gentios. Amém? Ó irmão, nós não temos motivo para sermos infelizes. Tá certo? Você acha que os esquilos vão incomodar uma grande águia como você? Você acha que esse cochichar de esquilos incrédulos, com críticas, gozação, vai incomodar uma grande águia como você? Foi isso que o profeta disse. A águia deu uma olhada para aquele esquilinho que estava lá, chileando, tentando incomodar. Ela olhou. Ela sabia o que ela tinha. Grandes asas, Novo e Velho Testamento. Branham e Jesus. E ela voou para os ares e deixou aquele esquilinho falando sozinho. Tá certo? É isso que é os incrédulos para nós, né? São apenas esquilinhos inofensivos, né? Inofensivos. Nós estamos acima, irmão, de qualquer problema. Tá certo? Por isso o profeta diz, no dia em que você souber quem você é, e já está passando da hora de nós sabermos quem nós somos. O profeta diz, não somos um povinho acovardado. Tá certo? Esta grande luz que corporizou em Branham veio para o ventre de João. E nós somos João, esta igreja do último dia, que corporizamos esta grande luz celestial na nossa vida, através de 7 selos, 7 trovões e do novo nome. Ninguém tem o que nós temos. Tá certo? O ministério da noiva de Cristo é singular. O profeta diz, eles não poderiam ter perdido o ministério de Jesus. Ninguém falava como aquele homem, ninguém fazia o que aquele homem fazia. O povo incrédulo dos Estados Unidos e do mundo não deveria ter perdido o ministério deste pequeno camponês. Tá certo? Porque nem Jesus fez o que ele fez. Porque não era ele. Tá certo? Se você disser que era ele, você está fazendo Branham maior do que Jesus. Foi aquele mesmo Jesus, em forma corpórea, que veio sobre Branham e pôde realizar, aperfeiçoar a palavra que era ele mesmo. Se os livros não são abertos, se os 7 selos não são abertos, se o Filho do Homem não retorna, a palavra não poderia ser aperfeiçoada. Por isso hoje nós somos perfeitos na presença de Deus. Tá certo? Nós temos Jesus e Branham, nós temos a graça em 5 e a perfeição em 7. Uma igreja perfeita, sem mancha, sem ruga e sem mácula. Amém? Querido Pai Celestial, Deus maravilhoso de graça, ó Pai, a gente poderia falar a noite inteira desta grande luz que veio para a nossa alma, Pai. Isto preenche cada fenda do nosso coração, isto expulsa toda a enfermidade do nosso corpo, todo o cansaço, isto tira toda a tristeza da nossa alma, isto purifica o nosso coração, porque é a palavra ensanguentada do Senhor que permanece no nosso meio, Pai. Ó Deus, o que poderíamos dar em troca disto, Pai? É um benefício muito grande para a nossa alma, é uma luz muito tremenda para o nosso coração, Pai. Nós só temos que glorificá-lo, exaltá-lo e sermos fiéis, sermos obedientes, Pai, porque o Senhor merece toda a honra, toda a glória, toda a adoração e todo o louvor, e nós oferecemos a Ti nesta noite, Pai, a nossa submissão completa a esta palavra, a nossa crença, a nossa fé completa para esta verdade, Pai. Ó Pai, nada pode permanecer num coração que tem a palavra. Todo o mal tem que ser tirado, ó Pai, todo o rancor, toda a inveja, todo o orgulho tem que sair, Pai. Isso tem que unir a Tua igreja em um amor divino um pelo outro, Senhor. Ó Deus, tem misericórdia de nós, Pai, que nós não venhamos a tomar isto como insignificante, Pai. Esta luz tem que significar muito mais para nós nesta noite do que alguma vez significou, Pai. Toma o controle de cada um de nós, cada dia, Pai.